esse monstro sagrado. Eu vou dizer monstro sagrado porque quando a gente colocou na rede social que a gente ouviria o Gilberto Costa, foi uma euforia muito grande, porque o homem é muito querido na cidade. A gente fala que tem que ter busto, né, para os jogadores de 86, e tinha mesmo, tinha que ter pelo menos um mural, alguma coisa que lembrasse o 86. Gilberto Costa, que prazer. Eu sou filho do Edmundo Silva, que teve a oportunidade de narrar. Garanto que todos os gols que você marcou pela Inter, 19 no total, você é o volante que mais gols fez pela Inter, total de 122 jogos com a camisa leonina. Boa noite, Gilberto Costa, que prazer tê-lo aqui no programa. Boa noite ao pessoal de Limeira, né? A vocês todos, parabéns por essa cobertura, essa lembrança. Foi um feito inédito e eu me sinto honrado de fazer parte dessa história, né? Pô, que bacana, Gilberto Costa. Quando se fala de Inter de Limeira, o que vem na sua cabeça? A Inter de Limeira, veja só, quando se colocou o time, né, para jogar, para disputar, o Richard Drago, falecido Richard Drago, ele montou o time e depois ele saiu para a federação, entrou o Vitório Martins. E eu me lembro que eles fizeram uma reunião com todos os jogadores, 1 a 1, 2 a 2, ali conversando, para saber o que precisava para o time fazer um bom campeonato e não cair, que a preocupação do Vitório Martins, pelos anos todos, até ele conversou comigo várias vezes, era, vai cair na minha mão, não vai fazer um bom campeonato. E na época ficou conversado assim. Então eu vejo, bem na minha lembrança, um primeiro time do interior, jogando 2 jogos na capital, que um time também que tinha no mínimo 8 jogadores de seleção ali, né? Porque tinha 2 estrangeiros, né? E eu acredito que a gente ganha alegria, satisfação em colocar a cidade conhecida por todos, né? Porque Limeira ficou conhecida da Laranja e depois pelo futebol, comandado pelo Pepe, Pitanga, Laudier, Pininho, né? Ali a comissão técnica, ali para a gente fazer um bom campeonato. Ô Gilberto Costa, uma curiosidade que eu tenho, né, e sempre fiquei de perguntar para aqueles jogadores de 86. Você, Gilberto Costa, estava muito confiante no título ou pelo fato dos 2 jogos serem no Morumbi, você estava um pouco apreensivo? Veja só, lógico, quando você começa um time de interior, mediano, mas você olhava um time da Inter, com jogadores que já tinham passado por times grandes, e veio e estava jogando naquele time ali, logicamente você pensa em fazer um bom campeonato pela capacidade do grupo, desde dos goleiros até a linha, cada um na sua posição, 2, 3 jogadores, né, em cada posições, um fazendo várias posições. Então a gente tinha um plantel muito bom. E a gente foi acreditando quando você vai ganhando. Quando você chegou na final e depois disputou com o Santos aqui na Vila Belmiro, um jogo aqui, outro lá, outro aí, em Limeira, um jogo em Santos e outro em Limeira, e nós passamos, e depois nós pegamos o Palmeiras, que eliminou o Corinthians, eu me lembro que várias vezes, ao chegar no Morumbi, o pessoal conversava, né, fazer entrevistas, naquele tempo era lido, né, você parava para dar entrevista ou no campo, e eu falava durante a semana que a gente não ia no Morumbi para estragar a festa de ninguém, a gente ia para fazer a nossa festa. Por quê? Porque era um time do interior, né, um time sem a capacidade financeira que tinha o Palmeiras, mas a capacidade de um time grande, ela vai fora do campo, porque eu sempre acreditei nisso, que você tem um time grande antes e depois. É antes dos jogos, onde você concentra num hotel melhor, onde você concentra, você tem condições de viajar 2, 3 dias antes, ficar num lugar melhor, se preparar melhor, e depois do jogo, quando você termina o jogo, você tem banheira, você tem hidromassagem, você tem médicos, você tem uma estrutura grande. E dentro de campo não existe pequeno ou grande. Existe o melhor
e o que está em menos condições para jogar. E nosso time tinha isso. Nós tínhamos goleiro menos vazado, nós tínhamos defesa menos vazada, nós tínhamos o artilheiro do campeonato e nós tínhamos a taça invicta, né? Então nós fomos para lá confiantes do que nós poderíamos fazer. Muito bem. Gilberto Costa, você não tem ideia aqui na live quanta gente te saudando, dizendo que você era a bomba eterna do Limeirão, lembrando um gol que você fez aqui contra o Paulista, aos 45 do segundo tempo. O Ricardo Rossini Borges falou: esse gol não sai da minha cabeça. Você lembra, né, Gilberto Costa? 45 do segundo tempo contra o Paulista? Então, e nós tínhamos um jogador expulso, não me lembro se foi o Bolívar, e nós tínhamos um jogador machucado. Eu não me lembro, não me recordo se era o Wilson Cavallo, se era o Alves, que estava machucado. E nós estávamos com 2 a menos. E teve uma falta lá do meio de campo. E estava o pessoal do Santos, veterano Master do Santos, que fez um jogo antes aí, com o Claudinho, um senhor que morava aí do lado. Então aí tinha um pessoal que tinha uma fazenda ali, do lado da Bandeirante e a Anhanguera, do lado da Anhanguera, e depois eles iam para lá. E teve essa falta, e eu fui atrasar com o goleiro, porque nós estávamos já 40 e pouco, 45, já tinha terminado o jogo 0-0 para nós, era excelente, porque a gente estava com quase 2 jogadores a menos, um expulso e um machucado que não, só estava ali fazendo. E eu fui atrasar, e o Ricardo, centroavante do Paulista, e eu me lembro que não me lembro quem foi o jogador que falou: chuta no gol. Eu falei: pô, mas tá longe. Mas já terminou. E eu peguei e falei: vou dar mesmo. E eu chutei e acabei fazendo gol. E depois o goleiro virou meu amigo, goleiro do Paulista, que depois veio ser treinador de goleiro, veio jogar na Portuguesa Santista e ser treinador de goleiro. Olha, que curiosidade. O Gilberto Costa, que nasceu no dia 7 de setembro, nasceu num feriadão, 1957, em Santos, e começou nos Meninos da Vila, né, em 78, ali com João Paulo, Pita, Juari, Ailton Lira, Clodoaldo e tantas outras feras. E como é que foi para você, Gilberto, ter eliminado justamente o Santos 8 anos depois? Eu nunca torci para time nenhum. Nunca fui assim, de ser torcedor. Mas eu tenho carinho pelo Santos, porque o Santos me colocou o primeiro contrato profissional, me deu a chance de vir para a base, né? O Ramos Jogado foi me olhar lá, e depois o seu Olavo, falecido Olavo, me colocou no time, era eu, Pita e Feijão, e depois no meio de campo ficou Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita. O Feijão foi para centroavante, eu vim para zagueiro, o Célio foi para Ponte Pedro, o Juari foi para ponta direita, nós ainda tinha Betinho, ainda tinha vários jogadores, lembrando, Chicó, Edson, Edinho, vários jogadores, Tinteiro, vários jogadores na Ticão, na nossa época. E eu tenho carinho pelo Santos. Depois dali eu fui jogar vários clubes, né? Passei por vários clubes e sempre nunca era de beijar o escudo, e sim dar o sangue pelo time que estava me pagando pelos meus trabalhos. Então eu dentro de campo eu sempre fazia. E jogar contra o Santos, aí eu estava mais ali pela Inter de Limeira, logicamente, o Santos você tem um carinho, mas você estava defendendo o seu, que era a Internacional de Limeira. Você ganha, fica triste por ter eliminado o Santos, poderia ter pego o Santos na final, nós poderíamos ter pego o Palmeiras, Corinthians. Eu estou falando de Santos porque foi o time que me colocou no cenário profissional e deu a chance. Mas a vida que segue, eu estava na Inter, aí o Santos me vendeu para a Inter, né? Eu e o Silas, e eu fui e caiu o Santos para disputar. Então nós tínhamos que decidir. Aí é que eu vejo hoje, lógico, alongando um pouquinho, você vê o jogador hoje, ele joga contra um ex-time, ele faz gol e não vibra. Eu acho uma bobagem, uma babaquice. Porque se ele gosta tanto, ele não tem que fazer o gol. Ele faz o gol, elimina e não vibra. O mais importante que ele fez para o time não foi vibrar, foi fazer o gol. Então a gente tinha isso. E a gente ficou contente pela Inter e triste pelo Santos, né? Porque, verdade. Afinal de contas, eu nasci em Santos aqui e tenho o maior carinho pelo Santos e por todos os times que
eu joguei. Pelo Santos, um pouco maior, porque foi o primeiro time a me colocar profissionalmente. Perfeito. O Marcelo Pilon tem uma colocação, foi o Marcelo que conseguiu essa entrevista com o Gilberto Costa aqui para o nosso programa. Gilberto, a gente tem sempre trazido aqui no nosso programa os jogadores da Internacional, batemos um papo muito legal com o China e hoje foi a sua vez e a gente está muito feliz. Marcelo Pilon, sua colocação ao seu amigo Gilberto Costa. Gilberto Costa, obrigado pelo convite mais uma vez. Gilberto, os torcedores estão perguntando muito da final de 86 e tem uma cena também emblemática que é o seu supercílio, o curativo no seu supercílio, né? Queria que o ídolo, né, o canhão do Limeirão contasse da primeira final, como é que foi, né, esse supercílio aberto, e a tensão do final da segunda final, Silas caindo, contundido, como foi segurar aquele Palmeiras? Isso daí até, né, vocês aí que fizeram esses chupa-caralanja doce, o canhão do Limeirão, então até eu brinco, eu tive aí foi novembro, outubro, uma homenagem muito, muito boa, muito sensacional do pessoal que estava aí. Estava ao meu lado o Tonzinho, o Eloy, o Camargo, né? O pessoal, o Tato estava aí, e o Elvio, que fizeram uma grande homenagem a gente, pelo time que era do Tonzinho também, que foi uma pena, tinha um timaço também, tão bom quanto o nosso, é que nós tivemos um pouco, né, de sorte, fomos campeões. E a final foi o seguinte, tudo tinha que acontecer, tanto que no segundo jogo, ou no primeiro, acho que no segundo, nós chegamos, eles levaram a gente para um portão que não abria, e depois nós tivemos que dividir com o outro, e nós chegamos no vestiário, era trocar e ir para o campo, não teve nem aquecimento quase direito, né? E eu me lembro que o primeiro jogo, um chute, a bola sobrou no bico da pequena área, e eu vi o Martorelli um pouco adiantado, e logo veio na minha cabeça subir e fazer o gol. Só que o Lino, ele subiu atrasado na bola, ele subiu por baixo e acabou me atingindo na cabeça. E voltou, nós dois batemos cabeça, não teve maldade nenhuma. E eu caí, pus a mão no supercílio e saiu sangue. E eu continuei o jogo, porque aí fez coletivo. Depois no vestiário eu tomei 2 pontos. Eu acho que o doutor Laulo, né, que era ginecologista na época e clínico geral, fez até o parto do meu filho, porque meu filho nasceu aí, né, o Leandro, ele nasceu em 87 aí, em agosto. Eu voltei pro segundo tempo. E quando eu vim, acabou o jogo, eu vim para Santos, o meu supercílio ficou sangrando. Eu vim de carro, dirigindo, e eu vi quando a toalha me dava 2 pontinhos, 3 pontinhos de sangue. Eu fui no hospital e eu dei sorte que tinha um médico aqui, doutor Rafael, que eu já conhecia ele, né? Usava uma bengala e um cachimbo, e ele tinha visto o jogo. E ele foi e deu pontos. Ele fez 12 pontos no fundo, 12 pontos no meio e 12 pontos na superfície. Fez um trabalho maravilhoso e falou, ó, vai rachar o outro, esse não racha mais. Só que eu fiquei com o olho inchado, né? Eu não desci para almoçar. Eu joguei quase 39,5 de febre e dolorido o supercílio. Que coisa, hein? Que história. Vai pro livro também que nós vamos fazer, né? Igor Sedano, a sua pergunta, Gilberto Costa. Muito bem, Edmar, amigo Gilberto Costa, boa noite. Como você disse que veio aqui em Limeira em novembro, né? Leão de Ouro, recebeu um prêmio junto com essas feras aí que você acabou mencionando, Toizinho, Elvio, Tato. Só uma primeira colocação antes da pergunta. Você parou de fazer dupla com o Tato naquelas mágicas que ele faz para enganar o povo ou não? Você está de cúmplice ainda? Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente se encontrava em eventos, eu estive em Limeira também, 2, 3 eventos que ele fez, né? E eu fui lá com ele. Então a gente fazia essas brincadeiras para passar o tempo, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha notebook, não tinha nada. Você ia para a concentração, ficava no quarto vendo televisão da região. Não tinha essas coisas que tem hoje. Então você tinha que fazer alguma coisa para se distrair, né? E a gente concentrava até no Limeirão. E depois ia jantar, ia almoçar lá num restaurante no centro da cidade.
E era gostoso, porque ali era uma família, todo domingo a gente se reunia na casa dos Silas, o Silas na minha casa, o João Batista, o Manguinha, o Carlos Silva, o Lê. Então a gente ia lá no sítio do tio do Lê, ele tem um sítio, uma piscina, um churrasqueiro, a gente passava o dia todo lá, segunda-feira, que era folga. Isso daí foi juntando, né? Porque às vezes você não precisa ser amigo fora de campo, você é solteiro, o outro é casado, eu era casado, o Lê era solteiro. O que eu gosto para ele é uma porcaria, o que ele gostava para mim é uma porcaria, não dá para a gente sair junto, porque, né, a incompatibilidade de gostos, né? De casar, né? De ser casado ou solteiro, mas a gente se reunia ali, tomava cervejinha, tomava chopp e sempre estava conversando sobre o próximo adversário, sobre os jogos, e a gente ficava conversando como receber lançamento, como chute, ficava uma falta. E ali teve pessoas importantes, que nem lógico, a gente se sobressai um pouco, porque eu chutava forte, fazia um gol às vezes, faltando minutos, 0-0, que nem contra o São Paulo, estava 1-1 contra os meninos contra os minutos, e eu acabei fazendo o gol aos 44, 45 também, no Gilmar goleiro, 2-1. Então isso daí faz, só que nós tivemos jogadores importantes, que nem você começar o número 1, que é o Silas, que fez um campeonato primordial. Você pegou o Kita, que cada 2 bolas ele fazia um gol. E no meio de campo nós tínhamos ali o Manguinha, que era um esteio, era um cara que faz zaga. Ali pro Guega, falecido Guega, e pro Bolívar, era um monstro. E você tinha o João Batista aqui, eu falo para todo mundo. O João Batista foi o número 10 que mais correu, cara, de todos os 10 que jogaram no futebol. Porque ele estava na defesa, ele estava no ataque, e ele era habilidoso, ele fazia gol de cabeça, fazia gol, mas ele corria para todo mundo na Inter de Limeira. E depois nós tínhamos o Carlos Silva, tinha o Lê pela beirada, né, tinha o Tata, e tinha o João Luiz também, que, puta, eu brincava com ele, que ele parecia cachorro louco, atacava pra caramba, tinha o Pepes, né, falecido Pepes. E depois tinha ali o Gilson Gênio, Gilcimar, vários jogadores, né, que depois sempre entrava nos jogos, né, o Wilson Cavalo sempre entrava nos jogos, sempre estava jogando. Estou falando daqueles jogadores que foram mais aproveitados, mais importantes, era maravilhoso. Ô Gilberto, colocando ainda a pergunta, naquele evento Leão de Ouro, acabei te entrevistando aqui para a Rádio Mix também, perguntando, né, depois de 14 anos, a Inter estava voltando à elite do futebol paulista, onde vocês acabaram conquistando aí o único título do Paulistão para Internacional. E você mencionou que seria um trabalho difícil para o Elano, para todo o elenco, também para a diretoria, por conta financeira, né, para a atual diretoria. Você certamente deve ter acompanhado os jogos da Internacional. Você gostou do que viu? Você percebeu que o Elano está no caminho certo para atuar como treinador de fato? Você está gostando até então do time da Internacional e a campanha que ela vem fazendo? Não, eu acompanhei todos os jogos selecionados, eu estava vendo, porque eu tenho uma amizade com o Elano, né, desde o tempo aqui do Santos, quando ele era jogador e depois virou treinador, eu tenho uma amizade com ele, a gente sempre estava se falando, e quando ele acertou na Inter, ele falou comigo se eu poderia ir lá conversar, e eu fui, e essa homenagem foi sensacional. E eu estive falando que a primeira vez que você está aí, o futebol mudou muito hoje. E só a Internacional de Limeira, esse ano, ela tem que se manter o ano que vem. Aí o ano que vem já está mais trabalhada, já tem uma segunda verba, já tem mais patrocínio, já tem mais gente. E o Elano é a pessoa certa. O Elano é da área, daí do pedaço, teve uma oportunidade muito grande no Santos, uma experiência grande, sabe como lidar, sabe falar. Porque hoje o futebol está muito burocrático, o futebol está muito computador, o futebol está muita palestra. E não adianta se você não souber falar para o jogador, pega entra aqui, entra ali. Antigamente era diferente. Hoje não. Hoje você vê o jogador sair do jogo, vamos ver o que o professor vai falar para a gente arrumar. Você não via essa palestra, essa frase. Você entrava dentro de campo, escutava o que o treinador falava, ele dava oportunidade para a gente falar. Só que tinha muito mais classe que hoje. Mas o Elano está no caminho certo. O Elano sabe tudo, tem uma experiência no Santos como treinador, sabe conversar, sabe fechar.
porque hoje é muito mais fácil, hoje você tem que se fechar mais do que propriamente atacar. Porque atacar não existe tática para atacar, existe quem ataca a bola e quem se desloca para receber. Aí você tem que fechar, mas eu vi vários jogos da Inter, lógico, alguns jogos que parecia que ela ia ganhar, ela perdia, outro que jogo que era difícil, ela ganhava, mas o mais importante é a Internacional se manter o ano que vem na primeira divisão, que ela vai ter mais chances de chegar. Muito bem. Muito bem. Gilberto Costa, eu tô vendo aqui, né? Pesquisei bastante sobre sua vida, né? Você que depois que saiu da Inter foi pro Inter de Porto Alegre, vice-campeão brasileiro em 87, com aquele timaço, né? Tafarel, Maurício, Aloysio, Nenê, Laércio, Ailton Fraga, Manu e Gilberto Costa, Hélder, Amarildo e João Paulo. Depois foi pro Corinthians, 1989, um ano depois que o Timão foi campeão paulista com aquele gol do Viola. Só que o Timão ficou em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, não foi bem naquele campeonato. Depois, no ano seguinte, ficou em 6º lugar no Campeonato Brasileiro e você saiu do Corinthians. Foram 55 jogos e apenas 5 gols marcados. Foi para o 15 de Piracicaba, jogou o Brasileiro de 90, o técnico era o Valdemar Carabina. No mesmo ano foi para o Atlético Mineiro, campeão do torneio Ramon de Carranza. Empatou 0-0 com o Atlético de Madrid, venceu o Santos 2-1, pendurou as chuteiras em 93 no Atlético Goianiense. Depois passou a integrar a Associação Craques para Sempre, que tinha o Basílio como presidente. E uma colocação nesta brilhante carreira que você teve, Gilberto Costa. Eu estava lendo que você não gostava muito de ser capitão, apesar da liderança que exercia em campo. E é verdade que você sempre mirava a pequena área ali perto do goleiro para a bola quicar na frente do goleiro para dificultar. Quem passou isso aí para mim foi Tatinha Casagrande, o nosso querido comentarista que também fez parte daquele time de 86. O Tatinha era juniores, mas pôde conviver com você naquele ano brilhante de 86. Quer dizer, você não gostava muito de ser capitão, mas exercia a função em campo e mirava o queixo do goleiro. Era mais ou menos isso, Gilberto Costa? Veja só, aquele tempo o campo era ruim, né? Tinha um buraco, tinha um campo no buraco, né? O campo era ruim, a chuteira, a bola pesava, molhava a chuteira, a bola pesava 50 quilos. E só uma correçãozinha, você está certinho no que você falou, só que antes eu fui para o 15 de Piracicaba, só que o 15 já tinha me vendido para o Atlético Paranaense. Sim. Aí eu fui pro Atlético Paranaense, fui campeão do Atlético Paranaense, que já estava vendido o Atlético Mineiro. Entendi. E nós pegamos as finais, duas finais do Campeonato Brasileiro, né? Pelo Atlético. Mas é que eu falei, veja só, pela liderança que eu exercia e até até com os árbitros, você tem uma certa liderança, uma certa moral para os árbitros. Eu sendo capitão, eu ia falar e mais ninguém falando. Se tivesse um capitão, o capitão ia falar, eu ia falar também. Então são dois falando. Então eu sempre procurei capitão. Porque eu acredito que liderança você não compra, você conquista com o seu jeito de falar, de ajudar. Às vezes eu entro em contato, né, depois que inventaram esse Instagram, Facebook, às vezes eu vejo pessoas que entram e depois a gente entra em contato. E tem pessoas que falam comigo, pô, tu me deu isso, tu me deu aquilo, pô, tu me deu uma chuteira, pô, você me ajudou assim. E a gente não lembra, passa de perceber a importância que você tem no futebol para as crianças, para as pessoas e o próprio clube, porque eu já cheguei nos clubes, porque eu tinha passado pelo Santos e outros clubes, e você chega e as pessoas ficam meio assim, arrepiadas com você, por você ser um ídolo, porque você já tem um nome, e eu nunca gostei disso. Todo mundo é igual, ninguém joga sozinho, um precisa do outro. Que nem eu falei, eu precisava do Manguinha ali atrás para pegar a bola e me dar. O João Batista correu o campo todo, o Tato precisava aparecer para eu lançar, o Leite precisava vir para o Silvio, o Gilmar, o Gilson Gênio. Então nós tínhamos essa coordenação, a gente falava depois do jogo, tinha um churrasco depois do jogo, a gente ia na casa de cada um que estava comentando, né? E falando de verdade. Então tem histórias muito bonitas, lógico, a gente está falando porque nós ganhamos, mas também o futebol te deixa às vezes coisas que você vai aprendendo, né? Na dor,
vai aprendendo. E o futebol é assim, a gente vai aprendendo. E eu tive uma honra de participar desse evento aí que me homenagearam. Eu falo direto com o Richinha, né, filho do Richard Grazi, né? E eu tenho nome. Eu fui lá em Piracicaba, lá tem o pessoal Mário do Cartão lá, que eu também fui lá, e falei com ele que eu ia lá, sempre tomava uma cerveja depois dos jogos, ou depois uma quinta-feira, uma sexta, só ia jogar domingo, eu ia lá ficar batendo papo. Então, a amizade, isso aí a gente tem que guardar. Que bom. Gilberto Costa, que tem 122 jogos com a camisa da Inter, jogou de 85 até 87, marcou 19 gols com a camisa do Leão. Para fechar, Gilberto Costa, desde já te agradecendo, a gente gostaria de entrevistar você muito tempo, não vai faltar oportunidade para uma nova entrevista. Você se sente injustiçado na seleção brasileira? Veja só, você naquele tempo, eu disputava a bola de prata e você estava em primeiro, segundo, ali terceiro, bem posicionado. Quando chegava lá para frente, faltava 4 jogos, 5 jogos, você acabava perdendo a bola de prata, você caía lá para baixo. Não injustiçado, mas 86 eu estava muito bem na Inter de Limeira, poderia ter ido, e 90 que eu poderia ter participado também, assim. Mas não falo injustiçado, porque lá atrás, eu ia brigar com o próprio Dema dos Santos, Adílio Andrade, que não foi também, Delei, tinha Carpegiani, tinha Batista, tinha Falcão, tinha Cerezo. Então não dá para falar que é injustiçado. Naquele tempo tinha 5, 8 na sua frente, né, jogando em time grande, mas eu poderia fazer um jogo ou 2 jogos, um amistoso, ou ser lembrado, né? Mas isso aí não me deixa triste, não. Tá bom demais. Eu sou uma pessoa realizada, estou maritalmente, né, casado, tenho 2 filhos. Tá com que idade? Eu vou fazer 63, o meu filho tem 37 e o outro tem 33. Um mora em São José dos Campos, outro mora em São Paulo. Eles mexem com TI, desenvolvimento de software. Então, estão muito bem, graças a Deus. E você tá em Santos, né? Eu estou em Santos. Que beleza. Gilberto, de coração, muito obrigado por sua entrevista. Olha, o torcedor da Inter tá irradiante aqui, te ouvindo. Canhão do Limeirão. A gente volta a te entrevistar mais vezes, viu, Gilberto? Que honra, que prazer tê-lo aqui no Pimba dos Esportes. Estou à disposição, agora vocês têm meu número aí, pode ligar para falar com o pessoal de Limeira, e quando acabar essa pandemia aí, eu fiquei de Limeira lá, passar até ficar na casa do Elano. Ele me convidou, que ele mora do lado ali, tem uma chácara e tal, para a gente fazer um churrasco no jogo, e infelizmente não deu por causa dessa pandemia, mas assim que passar, com o maior prazer estarei em Limeira. Eu já fui aí várias vezes, já fui até passear, levar meu filho para mostrar onde ele nasceu. E aí? E tu sabe que tem uma particularidade, né? Qual? O meu filho está em São Paulo, ele conheceu um negócio de TI, ele conheceu um amigo que morava em Limeira e estudou com ele, que morava em Limeira também. Entendi. Só que nós viemos embora e depois ele ficou mais um tempo. E minha casa tinha um ponto de ônibus na frente. E o pessoal, quando marcava para ir no ponto de ônibus, para ir no colégio, para ir no shopping, para ir em Campinas, lógico, tinha um shopping Campinas, Limeira não tinha. Quando eles marcavam para ir a algum lugar, vamos marcar no ponto de ônibus da casa do Gilberto Costa. Olha que legal. Ficou marcado isso daí, né? Que legal. Gilberto Costa falou com a gente no Pimba nos Esportes. Que honra, que emoção ter o Canhão do Limeirão, campeão paulista em 86. Legal demais ouvir Gilberto Costa. Vamos com o recadinho da Peixaria